Bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do Podcólogas. Aê! E a gente vai continuar aqui. Embora seja uma continuação, você que está começando agora pode assistir esse e depois você volta nos episódios anteriores. A gente está falando, gente, desse livro aqui, o Comporte-se, do Sapolsky. É uma bíblia de neurociência, comportamento, não só para você entender sobre alguns conceitos muito legais, mas para você poder modificar a sua vida com informações que são relevantes demais. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Karina Pirró. Eu sou a Nathalie Gudaiol e nós somos o Podcólogas. Aê! Vamos fazer festa aqui pra gente. Nath, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui pra você e depois a gente faz uma explicação aí do que tá por trás, tá? Põe aí pra gente no slide. Primeiro assim, a gente deixou para vocês algumas imagens para ajudar no entendimento, porque é bastante denso esse livro, tá? Você que tem esse livro aí em casa, vai ler assim, tic, 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 você acha que entendeu tudo, aí eu te faço uma pergunta, você não lembra de nada. Então, a ideia é realmente a gente poder aprofundar nos conhecimentos de uma forma mais leve com desenhos. Então, passa o próximo slide aí. Então, Nath, pensa aqui comigo o seguinte... imagina que você está dentro desse bonde e ele está desgovernado. E aí tem uma bifurcação. Se ele continuar desgovernado sozinho, ele vai matar 5 pessoas. Mas se você puxar a alavanca, e você é a única que sabe puxar essa alavanca, ele muda o trilho e ele atropela uma única pessoa. Você puxa ou não essa alavanca? Puxo, com certeza. Beleza. Quando a gente faz essa pesquisa num meio de ciência mesmo, em geral, me parece que é 80% das pessoas, 70% 80% respondem igual a você. Agora, o mesmo caso, esse bonde está desgovernado, você está lá, e são 5 pessoas que ele vai atropelar se você não puxar a alavanca. Mas você pode parar esse bonde, esse dilema, tá? No caso aqui do livro, ele pôs esse dilema. Você pode parar esse bonde se você jogar uma pessoa para fora e essa pessoa vai parar o bonde. Você empurra essa pessoa? Não. Não empurra. Então vai matar 5 pessoas mesmo. Vai. Ótimo. Então eu gostaria de saber aí, vocês que estão em casa, se vocês empurrariam a pessoa para salvar as outras 5. E quando a gente pensa nessa historinha, a gente está falando de córtex pré-frontal, de sistema límbico e de algumas partes do cérebro que estão lá para fazer essa decisão. Você viu que a Nath, ela rapidamente respondeu que ela não faria. E olha que interessante. Era para salvar 5 e matar uma no primeiro. No segundo, era para salvar 5 e matar uma. Mas o fato dela ter que empurrar já trouxe outras consequências e o cérebro dela falou, eu não gostaria de me sentir. É responsável, exatamente. E isso tem a ver com o meu sistema de crenças e valores, porque dentro das minhas crenças eu acredito que não cabe a mim decidir quem vive e quem morre. Então, eu não tenho direito sobre a vida do outro. Então, quando eu só puxo a alavanca e eu matei, parece que é responsável eu só puxei a alavanca. Mas quando eu empurrei uma pessoa, eu matei alguém. Literalmente, Isso. né? E não metaforicamente, como no outro caso, que parece, né? Apesar de também ser literal. Então, ele vai mexer mesmo com um sistema meu de crenças e de valores de que eu vou estar cometendo um pecado, tá? Tipo, literalmente. Sim, é isso que eu penso, assim. Antes da gente falar sobre tudo isso, vamos falar sobre o nosso patrocinador? Vamos! Então, estamos muito felizes de anunciar para vocês que a GD8 Incorporadora agora é a patrocinadora exclusiva do Podcólogas.
Então, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que eles desenvolvem, tá? Até porque vocês podem pensar, nossa, mas o que uma incorporadora viu na psicologia? E na neurociência, para querer patrocinar o podcast de vocês. Como é que são os empreendimentos deles, Nath? Totalmente personalizados. Então, a gente está falando aqui de uma empresa que vai olhar especificamente para as necessidades do cliente, mas que ela vai considerar, além disso, toda a questão do comportamento humano, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa para ter um ambiente mais agradável, um ambiente que favorece toda a nossa fisionomia e vai incorporar isso nos projetos delas. Então, estamos falando do desenvolvimento e do planejamento de casas de alto luxo, sempre vinculadas com o melhor bem-estar do cliente. E é uma incorporadora que faz não só no Brasil trabalho, como também fora daqui. E tem muitos prêmios. Então, eu gostaria de convidar vocês para conhecerem os nossos patrocinadores. A gente está muito orgulhoso. Clica aqui, lá embaixo vai ter o site deles. Vocês vão ver assim, os empreendimentos, como eles são muito inspiradores. O sonho de todos nós. Então, muito obrigada, GD8, de ter acreditado no nosso trabalho e de considerar o comportamento, tudo isso para fazer com que as pessoas sejam mais felizes, não na casa, mas no lar delas. Exatamente. Até porque quando a gente fala de criação de casas, estamos falando de casas que são desenvolvidas para seres humanos. E falar de seres humanos sem falar de comportamento é impossível. É isso aí. Vamos voltar nos nossos slides, então. A gente já começou para vocês, né, com o dilema do bonde, para vocês pensarem. Gostaria muito de saber a resposta de vocês, para ver se bate com o que as pesquisas mostram, na questão de 70% a 80%. E, de fato, abaixa absurdamente quando a gente tem que realmente empurrar alguém. E quem está fazendo essa decisão, para a gente já começar a falar sobre o cérebro, na página 61, quem faz essa decisão de não empurrar é o córtex pré-frontal ventromedial. Você que assistiu o episódio passado sabe que o ventromedial é aquela parte do nosso cérebro que fala assim: nossa, como que eu me sentiria se eu empurrasse alguém? Eu não quero me sentir culpada, eu não quero me sentir pecadora, portanto eu não vou empurrar. Nesse momento, quem decidiu foi o córtex pré-frontal ventromedial. O córtex pré-frontal dorsolateral, lembra o Big Boss, que eu vou chamar, que é o decididor dos decididores, ele já é mais racional. Então ele olha e fala, pô, entre matar 5 e matar 1, é melhor matar 1, tá? Mas é muito importante que a gente saiba que não são duas áreas que estão brigando entre si, elas têm que chegar num consenso. Então o decididor fala, não, melhor matar 1. Aí o ventromedial entra e fala assim, cara, mas você vai matar alguém? Você que vai empurrar? E como você vai se sentir depois? E aí eles têm que fazer um combinado. É um casal, tá, gente? É um casal, eles têm que chegar num acordo. Então, assim fica mais fácil para vocês entenderem o que essas partes fazem, né? Vamos aqui agora na página 62. Você grifou alguma coisa para contar para eles? Na 62? Especificamente? Não. Eu grifei na 61. Tá. Eu grifei a parte que ele fala que as diferenças aparecem quando se trata de tomar decisões sociais versus emocionais. Pacientes com lesões no córtex pré-frontal ventromedial simplesmente não conseguem decidir. Eles entendem as opções e conseguem dar conselhos sábios para alguém em uma circunstância parecida. Mas quanto mais íntima e emocional for a situação, mais eles têm problemas. Ou seja, ele está falando aqui que pessoas que têm uma lesão específica no córtex pré-frontal ventromedial, que é essa parte do nosso córtex pré-frontal que está mais relacionada às nossas emoções, elas têm uma dificuldade muito grande na tomada de decisões quando são relações mais íntimas. Então, por exemplo, se a Ká fosse me trazer um pedido de conselho dentro da relação matrimonial dela e eu tivesse uma lesão nessa área, eu teria mais dificuldade em aconselhá-la porque eu não conseguiria tanto lidar com esse papel que é fator primordial emoção. Eu vou deixar isso na dúvida, tá? Porque onde você grifou isso? No primeiro... é o primeiro parágrafo da página 61. Da 61?
Ah, tá. As diferenças aparecem quando se trata de tomar decisões sociais e emocionais. Pacientes com lesão simplesmente não conseguem decidir. Eles entendem as opções e conseguem dar conselhos sábios para alguém. Eles conseguem dar Mas conselhos quanto sábios mais- para alguém em circunstâncias parecidas. Mas quanto mais íntima e emocional for a situação... Ah, mas eles têm... Quando é íntima, né? Isso, quando, Então, beleza. quando sugere algo que tem intimidade, que demanda, na verdade, que você tenha um primor ali de entender as circunstâncias que vinculam muita emoção, né? Porque às vezes você sabe que, assim, racionalmente, aquilo que foi feito Faz dentro sentido. de uma relação conjugal talvez seja algo que não mereça um perdão ou, sei lá, uma segunda chance e tudo mais. Mas quando você já viveu ou quando você se vincula intimamente com alguém, você sabe que tem muito mais coisa que faz parte da sua tomada de decisões do que única e exclusivamente as ações. Por exemplo, meus filhos vão ficar longe do pai. Não gostaria que minhas filhas crescessem longe do pai delas, É o enfim. como me sentiria, né? Exato. É isso. Tá ótimo. Na página 62, acho que a gente já explicou essa diferença do córtex pré-frontal, dorso lateral e ventromedial, que eles não trabalham em oposição, eles trabalham juntos. Acho que isso é uma parte bem importante para vocês entenderem. E a gente entra na página 63 com o córtex frontal e sua relação com o sistema límbico, tá? Essa parte que a gente vai falar mais agora. O que eu grifei aqui, olha só, esse livro ele é muito, muito denso. Então, se a gente ficar explicando cada página para vocês, vai ficar muito cansativo. Aqui, na página 64, ele dá vários exemplos para vocês conseguirem entender melhor o que a gente falou até agora. Mas não vai mudar muito de informação do que a gente já deu de forma mastigada aí com o exemplo da Nath. Então, vamos pular para 65, você que tem um livro, né? Muita gente mandou mensagem dizendo que tá comprou o livro. né? Então, vamos para a página 65 e a gente vai falar em como regular as emoções. Essa parte tem coisa legal aqui, tá? Deixa eu ver o que eu grifei aqui. Mostre a alguém um vídeo bem explícito de uma amputação. Os voluntários se contraem na cadeira e a amígdala e o sistema nervoso simpático, que é o coração bater, aumentar a pressão, são ativados. Agora, um dos grupos é instruído a esconder as suas emoções. Olha só, daqui a pouco vai fazer um exemplo com a vida de vocês. O autor dessa pesquisa, que chama Gross, ele fez uma distinção entre estratégias focadas nos antecedentes e estratégias baseadas na resposta. Então, lembra, temos um vídeo de uma pessoa que foi amputada. Agora, ele vai dar 2 tipos de informação para essas pessoas. Quando ele fala assim, por exemplo, vamos fazer uma estratégia baseada nas respostas. Que seria o quê? Olha, a gente já percebeu que a amígdala acorda e a gente já percebeu que o sistema nervoso simpático, quando vê imagens ruins, fica mal, fica acelerado, seu coração bate muito. Se você virar para essa pessoa e falar assim, olha, respira. Agora que você está nervoso, que sua amígdala ativou, respira, se concentra, pense em alguma coisa. Sabe o que ele percebeu? Que essas estratégias não funcionavam bem. E é interessante pensar nisso, porque quantas vezes você que tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, as pessoas falam, respira, pense em alguma outra coisa. Isso não é tão efetivo. Agora, quando você usa uma estratégia focada nos antecedentes, antes. Então, você fala, olha, vocês vão ver uma cena, mas pensa que essa cena é de um ator. Já pensa agora nisso. Já se prepara para olhar essa cena de uma outra forma. Quando a pessoa consegue fazer uma estratégia antecedente, isso é mais efetivo, tá? E aí, eu coloquei a palavra aqui, placebo. Isso. Posso falar dessa parte? Fala, por favor. Então,
é justamente pela reavaliação de antecedentes que o placebo funciona. Aqui no livro, o Sapolsky, ele dá um exemplo de, por exemplo, quando você vai tomar uma picada no seu dedo, mas aí a pessoa que vai picar o seu dedo, ela fala, olha, Caio, eu estou passando aqui um creme anestésico, e esse creme anestésico, ele vai fazer com que, na hora que eu furar o seu dedo com agulha, você não sinta dor. O fato de você pensar isso faz com que você ative o seu córtex pré-frontal e, com isso, na hora que você tome ali, na hora que você ativou o córtex pré-frontal, você inibe a ação da amígdala e aí você toma a picada, mas você bloqueia a dor porque você recebeu aquele creme anestésico que faria com que você bloqueasse a dor. Mas mais importante do que isso é que eu vou ler com as palavras do autor, tá bom? Processos de pensamento como esse, em níveis muito maiores, estão no centro de um tipo particularmente efetivo de psicoterapia, a terapia cognitiva comportamental, para o tratamento de transtornos de regularização emocional. De regulação emocional. Então, o que ele está falando aqui? Que quando você quiser regular a sua emoção, você precisa passar por um processo de psicoterapia. Mas é qualquer psicoterapia? Não, ele está dizendo TCC. que a terapia cognitivo-comportamental, que nada mais é do que uma estratégia focada no antecedente. Quando você explica para um paciente como que funciona a mente dele, por que ele pode ter uma crise de ansiedade, o que é uma crise de ansiedade, como ter estratégias para que você seja menos impulsiva, você está preparando o paciente para viver algo lá fora no consultório de uma forma antecipada. E isso é capaz... Lembra que o subtítulo, né, que a gente está lendo agora é o córtex frontal e sua relação com o sistema límbico, que é o sistema emocional. A gente está dizendo que a TCC, então, trabalha com estratégias focadas nos antecedentes e que, de alguma forma, na verdade, a gente está preparando esse córtex pré-frontal para regular as suas emoções, tá? Ele ainda fala aqui, que o indivíduo pode reavaliar as circunstâncias que evocam a ansiedade e lembrar-se que nessa situação social, aquela coisa horrível que sentiu uma vez tem a ver com o que aconteceu no passado e não com o que está acontecendo agora. Ou seja, ele está falando de você tornar um processo consciente, de você ativar o seu córtex pré-frontal. E você lembra que no exemplo do placebo ele falou que quando a gente ativa o córtex pré-frontal, a gente inibe um pouco a ação da amígdala? Então é justamente isso que a gente está fazendo com o paciente. A gente está trazendo para ele ferramentas práticas que ele pode usar no aqui e no agora para que ele ative esse córtex pré-frontal e, como consequência disso, ele iniba um pouco essa ação da amígdala. É isso mesmo. A frase, inclusive, que eu grifei é assim: o córtex frontal tranquiliza a amígdala super excitada. Pode passar para o próximo, que a gente até fez um slide aqui para vocês verem. A TCC é um instrumento para reavaliação da situação que evoca a ansiedade. O córtex frontal tranquiliza a amígdala cerebral super excitada. Então, a gente acabou de ter uma explicação do porquê que a TCC funciona. Especificamente a TCC, Só né? que não é uma terapia, não é uma explicação baseada em algo que alguém é uma explicação baseada em neurociência, e a gente está falando aqui de um autor que é respeitado mundialmente, ou seja, alguém que estudou e que viu na prática as consequências de uma psicoterapia muito bem executada. É isso mesmo. E aí, na página 67, pode passar para o próximo. A gente trouxe aqui para vocês uma pesquisa que ele acaba citando logo no comecinho, tá? Os efeitos do estresse, que ninguém vive estresse, né? Então, no córtex frontal, foram esmiuçados por Daniel Wegner, um psicólogo de Harvard, já falecido, num artigo adequadamente intitulado, esse aí, vou ler em português, Como Pensar, Dizer ou Fazer Exatamente a Pior Coisa em Qualquer Ocasião. Esse é o nome do artigo, tá? Então, vou ler aqui para vocês. Vemos um buraco na estrada à nossa frente e decidimos conduzir a bicicleta bem em sua direção. Isso é muito legal.
Fazemos uma nota mental para não mencionar um ponto delicado numa conversa e quando a gente vê, a gente já acabou falando sobre isso. A gente segura com todo cuidado uma taça de vinho na casa de um amigo pensando, nossa, gente, eu não posso derrubar essa taça de vinho. De repente, derruba. Então, esse artigo fala como pensar, fazer a pior coisa em qualquer ocasião. O que ele está dizendo aqui é que esse autor demonstrou que existe um processo de 2 etapas para regulação frontocortical. Tem uma parte do cérebro que identifica uma situação como sendo muito importante. A outra tenta descobrir se a conclusão é faça isso ou não faça isso. Então, tem uma parte do cérebro que fala, essa taça de vinho é muito importante. É uma parte do cérebro. A outra fala assim, mas o que é? Para derrubar ou não é para derrubar isso aí? Né? Então, a gente chama até isso de... Como é que chama? Lady Murphy? Né? Pô, não era para acontecer, foi acontecer exatamente isso. É porque é tão rápido que acontece que tem uma parte do cérebro que fala assim, cuidado do buraco. E a outra fala, mas o que é? Para cair no buraco ou não é para cair no buraco? Entendeu? Aí quando você vê, você já caiu. É uma parte importante que a gente está falando do córtex pré-frontal de novo, tá? O córtex pré-frontal trata de evitar comportamentos imprudentes. Não faça isso, você vai se arrepender. Mas nem sempre é o caso, né? Aqui não tem muito, tá? Vocês vão ver que esse capítulo, ele é um pouco mais leve do que o anterior, que a gente teve que parar muito. Miguel, pode passar para o próximo aí. E a gente vai falar do que vocês gostam tanto, o sistema dopaminérgico, mesolímbico e mesocortical, tá? Esse nome que assusta um pouquinho. Quando a gente fala de sistema de recompensa, quer ler aí para eles, Nath? Recompensa, prazer e felicidade são sentimentos complexos e a motivação para buscá-los ocorre em inúmeras espécies, pelo menos de forma rudimentar. A dopamina é fundamental para entender isso. Página 68. Isso aí. Então, agora a gente vai falar um pouquinho... a página 69, gente, é um saco, tá? Pode passar para a próxima imagem. Porque nada mais e aí vocês podem, se vocês quiserem essa imagem, digitar no Google sistema dopaminérgico, vai aparecer várias imagens mais simplificadas. E a página 69 inteira ele fala, olha, tem uma parte que chama... ventromedial, e aí sai projeção de lá e vai pro núcleo accumbens. E, tipo, é bem chata essa parte. E depois a gente vai falar disso com... É uma parte de neurofisiologia, tá bom? Então, ele tá explicando ali como que realmente o sistema dopaminérgico funciona dentro do nosso cérebro, tá? E aí ele tá relacionando com as partes específicas ali. Então, ele tá falando sobre neuroanato e neurofísio para explicar o sistema dopaminérgico. Mas no nosso dia a dia, o sistema dopaminérgico, ele tá presente o tempo todo. E é por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui no episódio, apesar de talvez a complexidade para entender isso e tudo mais, mas é porque a gente está falando de motivação. E é importante que a gente entenda que quando a gente fala sobre motivação, a motivação ela não é aquele negócio do coach. Você acordar motivadão. E não sei. A gente precisa de motivação para poder pegar um copo de água. Exato. A gente precisa de motivação para tomar banho, para escovar os dentes, para dar bom dia para o companheiro que dormiu do nosso lado. A gente precisa estar motivado. E pessoas que passam por um processo de depressão severo têm dificuldade muitas vezes para tomar água. Então, elas precisam que alguém leve até elas água, quando a gente está falando de quadros severos aqui, tá? E a gente vai falar o porquê, tá? Nesse capítulo, ele fala da tal da anedonia, que é algo que quem me acompanha sabe que é um tema que me intriga muito. E ele vai explicar o mecanismo fisiológico do porquê que você pode perder vontade de fazer coisas que você tinha vontade antes. Então, esse capítulo é legal por conta disso. A única imagem que eu deixei aí era mesmo para vocês verem que todo esse caminho, seja o azulzinho, o vermelhinho, o verdinho, são... tudo faz parte do sistema dopaminérgico. E ele quis dizer que tem uma região
específica que ele vai falar um pouco mais, né? Embora a dopamina seja sintetizada em várias áreas do cérebro, tem uma região que é esse VTA aí, que vocês estão vendo, bem no tronco encefálico, que é chamada de área tegmentar ventral, ou tegmento. Então, quando a gente estiver falando de tegmento, ou área tegmentar central, é esse VTA bem nessa região do tronco. Então, você vê... Quem assiste as nossas aulas e assistiu a primeira desse livro, a gente falou do cérebro trino, né? Que é um cérebro mais primitivo, que a gente tem e que outros animais têm. Essa região mais do tronco encefálico é uma região antiga, tá? E ele vai falar muito das dopaminas que são formadas aí. Então, essa é a parte 69. E aí, pode passar para o próximo. Na 69, no finalzinho, aí a tal da área tegmentar central, que eu peguei essa imagem aqui que eu achei mais legal, ó, dá bem para entender. Quando vocês ouvirem falar da amígdala, que a gente fala toda hora, ela tá nessa região. O núcleo accumbens tá nessa região, para vocês conhecerem, e o córtex pré-frontal, só para vocês terem uma ideia, tá? A dopamina, então, é sintetizada em várias partes do cérebro, mas a gente vai falar especificamente de uma área especial, que é uma região antiga, evolutivamente conservada, próxima ao tronco. Só a título de curiosidade aqui para vocês, no episódio anterior a gente falou sobre o córtex pré-frontal. E a gente trouxe para vocês o caso do Phineas Gage. Então, de uma pessoa que teve uma lesão significativa no córtex pré-frontal e permaneceu acordada, que ela foi para o hospital falando, se comunicando e que depois ela teve uma alteração de comportamento, certo? Quando a gente fala de uma lesão no tronco encefálico, a gente está falando de algo que é brutal e muitas vezes mortal, tá? Então, quando você sofre lesão nessa região específica do cérebro, a sua chance de sobrevivência diminui muito. E quando você consegue sobreviver, você fica num estado vegetativo mesmo, tá? Então, a gente está falando todos aqueles comportamentos automáticos, de tudo aquilo que a gente regula faz, seu coração, sua pressão, a glicemia do seu corpo, são a sua sobrevivência, né? A sua homeostase está muito relacionada a essa área mais primitiva. Agora, a parte mais importante, pode passar. Deixa eu ver se eu deixei aí, na página 69. Essa daqui, tá? Essa aí responde a tal da anedonia. Olha só, gente. Recompensa. Em termos gerais, o sistema dopaminérgico lida com recompensa. Inúmeros estímulos prazerosos ativam neurônios do tegmento, que a gente já falou onde fica, precipitando a liberação de dopamina. Então, todo prazer que você vive vai acionar dopamina dessa região. Algumas evidências probatórias. Drogas como cocaína, heroína e álcool, principalmente álcool, vamos falar, que está no nosso dia a dia, né, como uma droga lícita, liberam dopamina no accumbens. Se a liberação tegmental de dopamina é bloqueada, ou seja, naquela região do tegmento, se a dopamina for bloqueada, o que era recompensador se torna aversivo. Tem medicação, eu lembro quando eu fiz uma pós-graduação em medicina comportamental, eles falavam que existia uma medicação que, olha só, que muitas pessoas, né, sei lá, esposas, colocavam na bebida do marido, eu não lembro o nome, sem ele perceber, ele tomava e ele tinha aversão depois da bebida. Ele passava tão mal com a bebida que ele parava o alcoolismo, porque era tão aversivo e o nosso cérebro odeia coisas aversivas, né? Então, ele conseguia fazer um estímulo que antes era recompensador se transformar em aversivo. Vamos pegar um exemplo prático disso que vocês podem ver aí no dia a dia de vocês, é o Laranja Mecânica, o filme. Então, Laranja Mecânica, ele trata justamente disso. É uma pessoa que tem comportamentos que são agressivos e violentos, e aí ele começa a fazer uma terapia específica que toda vez que ele tem algum tipo de comportamento violento, ele passa mal.
E aí ele começa a relacionar o fato dele ter maus comportamentos com a questão dele passar mal ali do estômago. E aí ele começa a inibir esse comportamento por conta disso. Então, é isso, tá? A gente pode ver, por exemplo, assim, eu amava Nutella. Amava tanto que um dia eu comi tanto que eu passei muito mal. E hoje em dia eu não curto tanto. Eu até consigo comer, mas eu não gosto tanto. Eu comi ostra e fui parar no hospital. Eu nunca mais comi ostra. Se tornou totalmente aversivo. E o nosso cérebro, ele trabalha ou em busca de prazer ou evitando sofrimento. Então, nesse caso, hoje, o cérebro dela evita o sofrimento de ter que, de novo, passar mal daquele jeito. Mas a parte que me chamou muita atenção é quando fala do estresse crônico. Aqui está a explicação da anedonia, tá? O estresse crônico e a dor, então não é só estresse crônico, quem sente dor crônica, a gente pode falar de pacientes que estão em tratamento de dor crônica por algum motivo. Fibromialgia. Né? Enfim, fibromialgia ou até, sei lá. Então, tanto o estresse crônico como a dor consomem dopamina e diminui a sensibilidade dos neurônios dopaminérgicos à estimulação. Então, você recebe a estimulação, mas os neurônios dopaminérgicos, eles não respondem, produzindo um dos principais sintomas da depressão, a anedonia, ou incapacidade de sentir prazer. Aquilo que você gostava antes, aquele encontro, aquelas festas, aquelas pessoas, o seu trabalho, a comida, embora isso seja um estímulo que antes trazia uma recompensa para você, e a recompensa a gente está falando de ativava a dopamina, nesse caso, por conta de estresse e por conta de dor, a gente tem uma diminuição da sensibilidade a essa dopamina, ou seja, o seu cérebro não é mais tão excitado com essa dopamina e aí ele para de sentir essas vontades de fazer as coisas, né? É incrível isso, né? Incrível a gente isso, pensar né? E se a gente pensar que tem um combustível ali, né? E que essa dopamina pode ser o nosso combustível. Só que o simples fato de você estar estressado ou você estar com dor já faz com que você consuma muita gasolina. Acaba que, tipo, a gasolina que seria dada para que você sentisse prazer, para que você quisesse andar, ela já está sendo usada para te manter vivo. E aí você não consegue ter força para fazer o resto. Até porque sobreviver é mais importante do que ter passear. Prazer, no caso, né? Então, isso é a página 70. Na página 71, passa o próximo slide. Tem um experimento muito interessante ainda falando de dopamina, tá? Que aí, esse experimento, ele desperta o fantasma da inveja. Num estudo de neuroimagem, voluntários receberam informações sobre o registro acadêmico, ou seja, entrou uma pessoa nova na faculdade e falaram para esses voluntários que ela era muito bonita, tinha notas maravilhosas, era rica, enfim, essa pessoa hipotética. E essas descrições dessa pessoa evocaram inveja autodeclarada em algumas pessoas. Então, os voluntários puderam falar, olha, quando você me falou isso, eu senti inveja. Como eles estavam fazendo o estudo com neuroimagem, observou-se que essas pessoas que falavam, que tinham sentido inveja, Nath, elas tinham uma parte do córtex ativada. E essa parte, especificamente, era a parte envolvida com a percepção de dor. Ou seja, quando você ouve coisas boas sobre uma pessoa, que ela tá, sei lá, crescendo, conseguiu novas oportunidades, se você sentir inveja, tem uma parte do seu córtex relacionado à dor que está sendo ativada. Muito louco isso. Em seguida, contaram para esses voluntários que essa nova aluna sofreu um infortúnio, ela perdeu, por exemplo, o emprego. Essas pessoas que tinham sentido inveja tiveram ativação do sistema dopaminérgico. Ou seja, elas sentiram prazer com a desgraça alheia. E isso explica muita coisa. Nossa, eu ia falar exatamente essa frase. Tipo,
Na internet é notável isso, né? Notável quanto que as pessoas... e olha, às Destilam vezes... seus ódios. Eu vou ser muito... sei lá, não sei nem que palavra usar no que eu vou falar aqui. Mas percebam, por exemplo, que quando vocês têm alguma coisa ruim ali, sei lá, uma doença, o número de pessoas que vêm falar com você é muito maior do que quando você fala, vou me casar. Ou, sei lá, tive um bebê, ou recebi uma promoção. Você vai receber muito mais mensagens afetuosas durante uma crise do que durante um período de alegria. Acionou nas pessoas, né? Me lembrou, na verdade, esse assunto, o documentário que eu assisti da Luísa Sonza, né? Que sofreu, assim, uma agressividade social absurda, né? Ela teve até que sair do país. E ela é bonita. Ela canta bem. Ela tem sucesso. Né? Ela, assim, tem todos os atributos que muitas pessoas gostariam de ter. E aí, enfim, inventaram uma história, tal, em relação ao divórcio dela. E ela sofreu muito, muito, muito. E aí, eu vou deixar aqui uma dica para vocês, tá? Quanto mais vocês destilam ódio, mais isso diz sobre o quanto de inveja que vocês sentem. Fica com isso e começa a pensar sobre a sua própria vida. Né? Porque a gente está aqui para melhorar. A gente está na 71, né? Estamos. Aqui eu grifei o seguinte, ó. No último parágrafo, na verdade, o penúltimo, ele fala sobre um experimento. Um macaco aprendeu que peraí. Então, passa para o próximo, porque você vai lendo e aí beleza. As pessoas... Enquanto você lê devagar, porque é difícil essa parte... Vê se vocês conseguem entender por esse desenho. Só lembrando que aqui é o macaco, aqui é a quantidade de vezes que ele clica na alavanca. Não tinha nenhuma imagem na internet sobre uma uva, então eu peguei um cacho de uva, mas considera que é uma uvinha só, e um número hipotético de quantas dopaminas são liberadas, tá? Então, lê o experimento aí. O macaco aprendeu que se pressionar 10 vezes uma alavanca, recebe uma uva passa como recompensa. Então, ele o faz. Como resultado, 10 unidades de dopamina são liberadas em seu núcleo accumbens. Agora, surpresa! O macaco pressiona a alavanca 10 vezes e ganha 2 uvas passas. Uau! 20 unidades de dopamina são liberadas. E conforme o macaco continua a ganhar um salário de 2 uvas passas, o tamanho da resposta dopaminérgica retorna ao nível das 10 unidades. Agora, recompense o macaco com uma única uva passa e os níveis de dopamina diminuem. Por quê? Esse é o nosso mundo da habituação, onde nada é tão bom como da primeira vez. É isso. Eu acho que eu errei no desenho, mas eu vou mostrar para vocês. Ele apertou 10 vezes a alavanca, ganhou uma uva passa e ele ganha lá 10 dopaminas. Na sua vida, talvez fique mais fácil assim. Você trabalha 10 horas, ganha um salário mínimo e você fica 10 dopaminas feliz, né? Fica fácil assim. Aí, você continua trabalhando as suas mesmas 10 horas e agora o seu chefe aumentou o seu salário para 2 salários mínimos e você fica 20 vezes feliz, tá? 20 dopaminas feliz. Aqui que eu errei no desenho que era. Agora, experimente... Não, aí fique aqui um tempo, tá? Você fica aqui um tempo. Quando você fica aqui um tempo, o que acontece? Você continua trabalhando 10 horas, o seu chefe continua te pagando 2 salários que tinha te levado a dopamina aumentar, vai voltar a ser 10. É isso que ele tá falando, vai voltar a ser 10. Agora, experimente... 10 de felicidade, 10 tá? de felicidade. Não 10 de salário, tá? Não, 10 de felicidade, ou seja, voltou ao nível como você ganhava o primeiro salário. Você tá ganhando 2 e agora seu nível de felicidade é igual lá na primeira vez. Não dura muito, então, essa felicidade por estar ganhando mais. E o que ele está dizendo é experimente chegar nesse funcionário e reduzir o salário dele para um salário só. Sabe o que vai acontecer? Não vai ser mais 10 de felicidade. Vai lá pro pé. Ou seja, fala a última frase de novo. Por quê?
Esse é o nosso mundo da habituação, onde nada é tão bom como da primeira vez. Sabe aquele carro novo que você ficou, sei lá, 6 meses planejando comprar, e aí toda vez que você entra nele, você fica muito feliz, porque é teu carro novo e ele foi uma conquista, e nossa, uau! E aí depois ele é só o seu carro. É isso aí. Como o carro anterior que você tinha e o anterior, porque você se habitua. Então, sabe o primeiro beijo? Nunca você vai dar o primeiro beijo no seu marido de novo. Ele foi só o primeiro beijo, né? E depois é só beijar o seu marido, né? Não que seja ruim, só não é igual a primeira vez. Só não é o primeiro, Só que a gente pensa nisso de um jeito como se fosse algo muito negativo. Tipo assim, por que eu não vou tendo? Porque se eu tô beijando mais e a gente tá numa relação de 15 anos, por que cada beijo não fica melhor e não deveria subir os meus níveis dopaminérgicos? Essa regularização, ela é essencial, porque senão a gente ficaria o tempo inteiro buscando o mais. E a gente teria um nível muito grande de busca e faria com que a gente não se focasse em outras coisas, nas coisas que são importantes, né? Então, aquele carro, ele precisa se tornar só um carro, até para que você queira melhorar no teu trabalho, que você queira uma outra coisa. Então, é importante que seja assim, tá, gente? Se não fosse importante, não teria sido selecionado. Então, vamos sempre pensar que a neurociência, ela se baseia na questão da seleção natural. É importante que seja desse jeito, exatamente como é, para que a gente funcione bem. E aí, talvez o que a gente possa pensar é, sabendo que a gente funciona assim, a gente só tem que tomar muito cuidado. Porque vocês devem ter percebido que várias coisas que te fizeram feliz no passado, hoje não te fazem mais. E aí você entra no estado de que eu não tô feliz, nada tá dando certo. Não é que tá dando certo, simplesmente é que as coisas que estão dando certo, você não comemora, você não sente mais essa recompensa. E aí a gente precisa ficar te lembrando, e por isso que vem aquelas frases de autoajuda para nos lembrar. Você já agradeceu hoje por ter acordado? Porque você fala, tá dando tudo errado. O que tá dando errado? Porque algumas coisas estão dando certo, mas a sua dopamina não festeja mais. E aí a gente vem para te lembrar. Agradeça de ter acordado, agradeça de você estar com saúde, agradeça de você ter o seu lugar para dormir, de estar quentinho, até para o seu cérebro poder, de novo, liberar algumas dopaminas, lembrando das coisas que realmente estão funcionando. Eu vou ler a frase aqui, tá bom? Infelizmente, as coisas precisam funcionar assim, devido à nossa variedade de recompensas. Afinal, a codificação da recompensa precisa acomodar as propriedades, tanto de resolver uma equação matemática, quanto de ter um orgasmo. As respostas dopaminérgicas à gratificação, em lugar de serem absolutas, são relativas, aí eu tô na próxima página, ao valor da recompensa de outros possíveis resultados. A fim de acomodar os prazeres da matemática e do orgasmo, o sistema precisa se redimensionar o tempo todo para acolher as diferentes intensidades oferecidas por estímulos específicos. A resposta a qualquer recompensa precisa se habituar diante da repetição para que o sistema possa responder com força total à próxima novidade. É isso. Então, o cérebro, ele precisa se acomodar e precisa se habituar, porque ao se habituar, ele vai esperar uma próxima novidade. Que a gente sabe que isso é uma coisa legal, como diz a Nath, no sentido da evolução, mas que hoje, e a gente vai falar sobre isso, tá virando um problema. Por quê? Pode passar o próximo slide. Porque hoje nós inventamos prazeres muito mais intensos do que qualquer coisa fornecida pela natureza. No filme que eu falei para vocês, que é o Império dos Chimpanzés, eles exploram a floresta, Nath. E tem um determinado momento que eles encontram uma árvore, uma colmeia, e eles ficam loucos ali comendo mel. Eles passam a tarde inteira comendo mel, não sei o que e tal. Num outro episódio também, eles encontram uma árvore com uma fruta que eles são apaixonados e que só dá uma vez por ano. Eles ficam sentados na árvore comendo, assim. O nível de dopamina deles está lá em cima. Só
que quando a gente lê essa frase, o que a gente entende? Que antes os nossos prazeres era comer um dia o mel e ter encontrado uma fruta específica. Se vocês já leram o livro Nação Dopamina, que pode ser um livro para a gente ler aqui junto com vocês, tem uma tabelinha que vocês podem até digitar no Google. É a tabela, põe sistema dopaminérgico, Nação Dopamina. Então, assim, quando você come mel, por exemplo, você libera X dopamina, tá? Mas quando você usa cocaína, você libera 1000X. Então, se inventaram coisas, né? A indústria inventou coisas que nosso sistema dopaminérgico fica louco. A Nutella, por exemplo, ela libera uma dopamina maior do que sexo, sabe? Assim, tem uma tabela mostrando a cocaína está acima do sexo. Então, o que era bom da natureza passou a não ser tão recompensador. E aí o nosso cérebro começa a ficar maluco, porque daí, imagina, se a cocaína dá 1000, você tá na cocaína, o que você vai fazer depois? E aí nada mais te deixa feliz. Sentar na frente de uma praia e olhar o mar, o que seu filho tá falando em casa? Porque eu já ouvi isso da minha filha. Ai, que entediante. Não tem nada para fazer? Por quê? Porque as outras coisas, os joguinhos, o celular e as coisas, as comidas diferentes, tudo, elas têm uma liberação de dopamina muito alta que qualquer coisa da natureza começa a ser entediante. Esse é o grande problema. Que antes era totalmente prazerosa. Então, quando a gente fala disso, aquele livro Nação Dopamina, ele traz muito esses exemplos e tudo mais. Por quê? Porque a gente está se desconectando com a nossa essência. E se a gente pensar sobre isso, o certo seria que a luz solar nos desse prazer, que a água do mar nos desse prazer. E muitas vezes a gente não está conseguindo se conectar com o prazer real que essas coisas geram por conta de todos os vícios dopaminérgicos que nós trouxemos para o nosso cérebro. Então, assim, se você pensar, uma fruta é extremamente prazerosa, ela é saborosa. Exato. Mas quando ela é comparada com um artifício totalmente industrializado, bolacha recheada, fica muito difícil, né, de você ganhar e de você querer comer ameixa ao invés da passatempo. É isso aí. Porque a passatempo foi feita e desenvolvida justamente para pegar você e para te fazer querer comer o pacote. É isso. Muito bem. É isso mesmo. Então, a gente já falou tudo da página 73. No próximo slide, a gente vai falar sobre antecipação da recompensa. E aí, para não ter que ficar lendo aqui para vocês, eu vou explicar esse gráfico que é muito, muito interessante. Tem pesquisa, por exemplo, mostrando que, supondo que você ponha uma luz para um macaco, tá? Você põe uma luz, ele tá lá, ele tá aqui nessa sala, tá? E aí você acende uma luz vermelha. Tô inventando aqui. E ele aprendeu que ele precisa fazer 10 trabalhos com uma manivela para, então, ganhar uma recompensa, que pode ser uma uva passa, alguma coisa que ele goste muito, tá? Agora, olhem, né? Eu quero que vocês olhem para esse gráfico. Olha que coisa interessante. Quando você dá o sinal, ou seja, a luz vermelha que eu inventei para vocês, olha quanto que sobe de dopamina. Sobe muito. Subiu a dopamina quando mostrou a luz. Aí, isso deu motivação para ele trabalhar. E aí eu pus até essa frase aí que é como se o cérebro pensasse: eu sei como as coisas funcionam e isso vai ser ótimo. Eu sei que essa luz vermelha vai me recompensar com uma comida que eu gosto e isso vai ser ótimo. Tá? Aí ele trabalha, veja que o nível de dopamina baixou. E aí vem, de fato, a recompensa, que é a comidinha que ele queria. Olha como subiu a dopamina, subiu muito menos. Então, nesse caso, a gente está falando que a dopamina tem muito mais a ver com a motivação para a execução da tarefa do que com a recompensa em si. Vou trazer um exemplo prático aqui, tá bom? Supondo que você queira fazer uma viagem aí no meio do ano com a sua família. E aí você está juntando dinheiro para fazer essa viagem e você conseguiu fechar um projeto no seu trabalho, ou sei lá, você está fazendo algum trabalho, tendo uma segunda fonte de renda. E você está super cansado, porque você já trabalhou o dia inteiro, mas você sabe que a Karina, que é a sua cliente, ela vai te pagar.
naquele dia. E aí, todo aquele cansaço vai embora quando você pensa na Karina pagando, que vai entrar o dinheiro para fazer a viagem em família, que é o que você realmente quer fazer. E aí você vai e tem aquela entrega naquele momento, essa dopamina que subiu. Aí durante ali o atendimento, ou sei lá, que eu falo atendimento porque é o que a gente faz, né? Durante o atendimento, fica ali e aí na hora que ela passa o cartão... É isso. É isso aí. E você sabe que quando eu li isso, Nath, me fez pensar no seguinte. Olha de novo para essa tabela. A gente pode perguntar, então, qual é a sua luz? Ou seja, o que te motiva a acordar todo dia de manhã? Porque é isso que vai aumentar a sua dopamina, porque se você olhar o trabalho em si que você faz, a dopamina tá baixa. E o que a sociedade tenta te vender? Que o seu trabalho, ele tem que ser o propósito da sua vida. E ele tá explicando aqui, trabalho é trabalho. Trabalho Dá é trabalho. trabalho, dá trabalho. O seu salário, vocês olharem nesse gráfico, o seu salário nunca vai ser a sua maior recompensa de dopamina, porque o que vai fazer você ter mais dopamina, ou seja, motivação e felicidade, é o que você pensa antes, é o que você quer fazer com isso da sua vida. É muito mais, talvez, sobre o propósito, Sim, total. nessa questão do propósito, isso. do que o trabalho em si. E a gente fica com essa tendência de querer que o trabalho em si seja o propósito. O propósito vem antes, o trabalho é o meio. E o propósito, gente, ele pode ser tanto o que você quer com aquele trabalho, que não necessariamente é a parte monetária. Pode ser, de repente, assim, eu trabalho com tal coisa, eu trabalho com arte e eu quero que essa arte modifique a vida das pessoas, que elas, ao terem contato com isso que eu faço, se sintam assim, assim, assim. Pode ser transformar a vida de pessoas, pode ser whatever, o que você quiser, uma descoberta que vai facilitar a vida das pessoas, sei lá, um desenvolvimento de X coisa, mas normalmente tem a ver com pessoas, né? Geralmente a gente executa, seja em qualquer área, para que a gente consiga, de certa forma, trazer um bem-estar maior para a vida das pessoas. Passa para o próximo slide, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, volta então. Então eu só vou falar uma coisa aqui para vocês que também vocês podem tentar entender e levar para a vida de vocês, que é a última coisa que ele fala aqui, mas do jeito que ele fala tá meio chato. O nosso cérebro, ele sobe a expectativa, né? Ele libera dopamina quando ele sabe que você pode ganhar uma recompensa, tá? Então, numa máquina de cassino, por exemplo, o que faz com que as pessoas continuem na máquina de cassino é a possibilidade dela ganhar dinheiro. E por que a máquina de cassino ela vicia? Porque você jogou e você pode ganhar ou não. Existe um talvez. Talvez você ganhe, talvez não. E esse talvez é aquele... Será que é agora? Será que é agora? E esse será que é agora? Talvez possa ser agora. Não, então talvez... Então, como eu já perdi muito, talvez possa ser agora. E isso libera muita dopamina. Se você jogasse numa máquina de cassino e ganhasse cada 3 vezes... cada 3 vezes que eu jogo, o meu ganho... A sua dopamina não ia ter essa loucura. Essa variedade de não saber quando vem o dinheiro é que deixa louco. E fazendo um paralelo com aquele relacionamento, oi sumida, né? Por isso que muitas vezes esse tipo de relacionamento que te faz mal pode ser viciante, porque será que é agora que ele vai me chamar? Será que é agora que a gente vai dar certo? Será que esse story que eu vou subir vai fazer com que ele preste atenção e mande uma mensagem por conta disso? Aí você faz, aí ele manda mensagem, quando eu tiro foto de blusa vermelha, ele aí manda. Você tira outra de blusa vermelha, mas ele não manda. Aí você põe blusa verde, aí você põe fica biquíni. sem saber, entendeu? Entendeu? Então, o talvez do outro te vicia. Então, leva isso e começa a tomar cuidado. Eu acho que é isso. Eu deixei a última frase. Pode passar para o último aí. O que o autor fala, para finalizar esse capítulo, né? É que a neurociência ela não deveria ser essencial para provar
o que pensamos e sentimos. Porque tudo isso que a gente está falando é baseado nos exames de neuroimagem e tudo mais. Mas ele só fez uma reflexão aqui, porque tem muita gente, por exemplo, sentindo anedonia ou sentindo vício em relação a alguém, e a gente não precisaria estar fazendo tomografia computadorizada ou um monte de exame para dizer que o que você está sentindo é verdade, tá? Ele só quer dizer aqui que a neurociência acredita na gente, independente da gente ainda ter recurso para saber o que está acontecendo no nosso cérebro. Ela só veio para enriquecer, e para para dar que vocês mais... possam entender com mais profundidade, porque lembra que a gente falou sobre a psicoterapia funcionar justamente pelo fato dela gerar consciência? Então, quando a gente tem consciência, a gente tem uma maior regulação emocional. Então, usem a neurociência a favor de vocês. É isso. E deixa eu ver se tem... Fala somente que está... É isso. Acabou aí e a gente para então na 83. Olha só! E aí no próximo capítulo, então, a gente vai falar sobre o que acontece segundos ou minutos antes de você ter aquele comportamento que você não queria ter. Uau! Até Fiquem a próxima. atentos. Ah, deixa eu só falar. Curte, segue a gente, compartilha, porque é isso que a gente quer, que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas e possa ajudar muita gente a ter comportamentos mais funcionais para suas vidas. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.